Nós estamos na Vila Nova da Manã, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Manã, no Amazonas, e aqui nós estamos implantando uma tecnologia inédita, que é a máquina de gelo solar. O que é isso? É a transformação da energia do sol em gelo. É uma tecnologia que vem preencher uma lacuna importante para as comunidades longínquas da Amazônia, que durante muitos e muitos anos ainda não resolveu esse desafio de como conservar os alimentos e de como esfriar as bebidas para ser consumida. A máquina funciona simplesmente transformando a radiação solar em energia elétrica, e isso através de um sistema eletrônico de conversão de energia, liga uma câmara de refrigeração que produz gelo. Então a ideia é produzir por máquina, cerca de 30 quilos de gelo por dia. Como vamos implantar aqui nesta comunidade cerca de 3 máquinas, então estamos falando de 90 a 100 quilos de gelo por dia. Isso vai ser super importante, muito interessante ver como é que isso vai impactar e melhorar a qualidade de vida. Porque apesar de ser algo simples, como produzir gelo, mas isso tem um impacto na alimentação, na conservação dos alimentos, um impacto na parte de comercialização de peixes e alimentos também. Geralmente quando a gente vai na cidade de trás, a gente já acompanha o gelo, né? E aqui quase todos os comunitários têm uma freezer, né? Aí só que o motor de luz ele funciona das 6 às 10 ou das 6 às 9. Aí a gente aguenta assim mais ou menos. Quando acaba o gelo, só na freezer não dá, porque com esse horário aí, a freezer não consegue manter esse frango, esse peixe, no caso, não consegue. Então aí a gente salgar. Sempre quando a gente vai, nós traz às vezes 3 isopor cheios. Aí chega, coloca no freezer e ele dura 13, 14 dias. Aí nesses dias aí, algum alimento que a gente tem, a gente vai conservando aí. Nem o peixe, né? Quando o Flávio pega sempre peixe, a gente trata tudinho. Para não estar tratando toda hora, a gente coloca tudo já só para ir comendo. Normalmente essas comunidades usam grupos geradores a diesel e a ideia agora é usar a energia solar para produzir gelo sem a necessidade de acumulação de energia em baterias. Esse é um dos diferenciais do projeto. Foi um projeto pioneiro, né? Saiu da academia e agora está chegando para a comunidade. O motor de luz é a diesel, da comunidade. Agora tem alguns que é a gasolina, mas é individual, não é da comunidade. Tem mais esse gasto. Então a gente tem, para a gente manter, por exemplo, alguma coisa, um peixe ou uma carne, no gelo, é preciso a gente ter gasto mesmo. Isso aí é sem dúvida. Porque a gente tem que manter o motor de luz funcionando mais, né? Umas 2 ou 3 horas de funcionamento, a freezer consegue manter. Basicamente, em todas as comunidades rurais, existe as mini usinas termoelétricas colocadas pelas prefeituras. Mas isso, na verdade, há mais de 50 anos que isso vem sendo testado e não funciona. Porque as pessoas só têm 2 ou 3 horas de energia e isso não dá para conservar alimento e nem para suprir a demanda das comunidades. É uma tecnologia cara, poluente e que para a Amazônia está mais do que comprovado que isso não resolve o problema da escuridão desse povo. Então, acredito que a energia solar é uma coisa que vai resolver. Falta a gente unir as forças com os governos e as instituições para que a gente mude essa matriz energética da Amazônia. A tecnologia solar fotovoltaica totalmente madura já, né? Tem várias aplicações aqui mesmo na região norte, com bombeamento, eletrificação de escolas, casas, telecomunicação, purificação de água. E essa é mais uma etapa, mais uma solução energética usando essa fonte limpa e renovável. Aí a gente ficou trocando ideia e achando que vai melhorar, com certeza, tanto para a gente como para os vizinhos de perto, né? Tem gente aqui dizendo assim para mim, eu luto com criação e trago as vacinas. E essas vacinas dependem ele já conversou comigo isso, essas vacinas dependem de gelo.
E eu quero que vocês me apoiem com um pouco de gelo aqui, porque para me trazer da cidade e aguentar esse tempo todo não tem como. Assim como a gente espera de ser ajudado, espera de ajudar os outros também, né? Com certeza. E outros que vão precisar de gelo. Tem pessoas daqui das comunidades daqui de perto que tá dizendo assim para mim, olha, vai me ajudar bastante. Eu estou começando a criar a criação de galinha e tenho que vir atrás de gelo com vocês para manter os frangos de acordo com que a encomenda, ele tem a encomenda. E antes que essa fábrica saísse, só pela notícia, ele já está contratando com a gente o gelo. Então, eu acho que não vai ajudar só nós, como as pessoas também de fora, né? E outros já conversando comigo e dizendo assim, olha, eu vou precisar de gelo para manter a polpa das minhas frutas. Porque para mim eu estou perdendo, porque para mim interfere. Só comprar o gelo até que eu chegue aqui a metade já se acabou. A gente acha que a comunidade vai ter que aprender a lidar com essa nova tecnologia, não pela energia solar, mas todo o manejo associado à produção de gelo, a lidar com algo que eles não têm no dia a dia, né, que é gelo, e principalmente que vem de fonte renovável. Então é um gelo limpo. A água vai ser captada de chuva, filtrada, limpa, para produzir gelo que pode ser comercializado ou utilizado localmente. Os sistemas fotovoltaicos estão instalados já em cima do telhado do local que vai ser a central de produção de gelo. A comunidade está participando, está envolvida, está bem motivada. A gente tem visto aqui a mobilização em volta da construção do sistema, do coletivo. E o desafio vai ser a gestão e a sustentabilidade disso. Então a pessoa tem que se envolver, que é para ele se sentir satisfeito com o que ele está usando e com o que tem na comunidade. É isso que sempre a gente pensa, que a gente conversa, troca ideia em casa, às vezes aqui com meus filhos, né? A gente troca ideia. Muitas vezes alguém diz assim, eu vou embora. Eu digo, não, eu fico no meu lugar. A comunidade está evoluindo cada vez mais. Está vindo benefícios que certas comunidades maiores não têm. É pouca gente, quanto mais nós se unir, mais é melhor. Né? A união faz a força.